Olhei para o exército bárbaro, formigas sob meus pés. Com uma mão, segurei a espada de ferro. A energia espiritual fluiu para a espada como um rio. A espada de ferro, antes enferrujada, explodiu em uma luz dourada ofuscante, tão forte que cegava os olhos. Barulhentos. Que barulho! Apenas agitei a espada. Os movimentos lentos como espantar moscas. Mas no instante seguinte, o céu se abriu. Uma energia de espada dourada de 1000 metros. Caiu dos céus com um estrondo. Sem gritos, sem sangue. Porque tudo foi vaporizado em um instante. No chão, um cânion sem fundo surgiu. Como um abismo intransponível. Um silêncio mortal, até o vento parou. Todos olhavam para a cena atônitos. Eu pousei lentamente. A espada em minha mão virou pó. Bati as mãos e olhei para o imperador, paralisado de medo. O olhar dele para mim era como olhar para uma deusa. De repente, ele desceu do cavalo, não se importando com a lama no chão, e se agarrou à minha perna. Serena, não, minha deusa. Eu não quero mais este trono. Seja a imperatriz, eu serei seu servo. Eu lavo seus pés todos os dias. Com nojo, puxei minha perna. Seu manto imperial ficou com minhas pegadas. O exército estava tão quieto que não se ouvia nada. O imperador se levantou todo solícito, como um eunuco, limpando a poeira da minha roupa. Sua atitude bajuladora era mais profissional que o eunuco Vargas. Parece que o instinto de sobrevivência realmente desperta um potencial ilimitado. Na volta, o imperador não quis sua carruagem. Insistiu em me levar, e assim, o povo viu a cena mais surreal de suas vidas. O sublime filho do céu virou o cocheiro de uma consorte, e eu na carruagem. Meditava, absorvendo a epifania daquele golpe. Ele não apenas rasgou os céus, mas também rompeu o gargalo do meu estágio do núcleo dourado. Assim que chegamos ao palácio, uma onda de perfume veio até nós. Manuela Soares e seu bando bloqueavam a entrada. Ela ignorou o imperador no comando da carruagem e me encarou com um olhar venenoso. Serena Serra, como ousa voltar? Você foi e causou a derrota do imperador. As outras consortes também riram e zombaram. Não me importei com essa formiga barulhenta. O imperador, que antes sorria, ficou com o rosto sombrio. Ele pulou da carruagem e correu até Manuela. Ele correu até Manuela e deu um tapa nela. Manuela ficou atordoada, cobrindo o rosto. Ele se virou, correu até mim e estendeu a mão. Sua postura era extremamente humilde. Irmã divina, cuidado com o degrau. Não suje os pés. Essas servas, vou mandá-las limpar os banheiros. Manuela Soares arregalou os olhos. Seus olhos quase saltaram para fora. Ela não entendia o que estava acontecendo. Seu pai, o primeiro-ministro, chegou ao ouvir a notícia. O rosto do velho fechou na hora. A atmosfera no salão do trono dourado era tensa. Os oficiais não se curvavam para o imperador, mas para Serena Serra, sentada no trono da Fênix. E o imperador a servia humildemente. O primeiro-ministro, Ricardo Soares, estava ajoelhado. Ele não sabia a verdade do campo de batalha. Ele acreditava que o imperador foi enfeitiçado. Ele trouxe um mestre celestial, que tocou um sino e recitou um feitiço. E dançou pelo salão. Majestade, esta mulher é uma raposa demônio? A derrota na guerra foi por causa da magia dela, que confundiu a todos. Hoje eu trouxe o mestre celestial de Malshan, e farei este demônio revelar sua verdadeira forma. O imperador ia explodir de raiva, mas Serena o segurou gentilmente. O mestre gritou e um talismã pegou fogo. Ele pegou sangue de cão preto para jogar no trono. O cheiro fétido se espalhou. Serena franziu a testa e suspirou. E soprou na direção deles. O sangue de cão preto parou no ar e voou de volta 10 vezes mais rápido, acertando em cheio o mestre e Ricardo Soares. O mestre gritou e voou para trás. Sua espada explodiu, pregado num pilar. Ricardo Soares estava coberto de sangue. Assustado, ele desabou no chão. Serena Serra levantou-se lentamente. Sua aura foi liberada. O telhado de todo o salão foi arrancado. A luz do sol entrou com força. Senhor primeiro-ministro, a magia demoníaca que você mencionou, é isto? Se eu sou um demônio, então existem deuses neste mundo? Logo depois, Ricardo Soares foi erguido no ar. Ele se debatia. O salão ficou em silêncio. Todos estavam apavorados. Isso não era Kung Fu. Isso era claramente magia divina. Isso é técnica de imortal. Joguei Ricardo Soares no chão como lixo. Em seu olhar, finalmente havia medo de verdade. Um pavor instintivo diante do desconhecido. Não o matei, sujaria minhas mãos. E ele ainda me é útil. O tesouro daquele velho deve ser maior que o tesouro imperial. Voltei para o meu trono. O imperador serviu-me de um lenço para limpar minhas mãos que nem sujas estavam. A partir de hoje, recolham todas as jades, antiguidades e ervas raras. Tragam para o meu palácio. Quem ousar esconder, terá o mesmo fim daquele taoísta. O cultivo requer riqueza, companheiros, técnica e local. A energia espiritual aqui é fraca. Para avançar, preciso acumular inúmeros tesouros celestiais e terrenos. A energia nos itens mortais é patética, mas é melhor que nada. A quantidade gera qualidade. Naquela tarde, a casa de Ricardo Soares foi confiscada. O imperador foi pessoalmente com a guarda imperial. As caixas de tesouros entraram no palácio. Encheram o jardim. Usei meu sentido divino.
A maioria era lixo mundano. Ouro e prata são inúteis para mim. Mas naquela pilha de tesouros, uma pedra preta e discreta chamou minha atenção. Com um gesto, a pedra voou para a minha mão. Era quente. Continha pura energia espiritual de fogo. É uma pedra espiritual de fogo. No meu mundo seria algo comum. Mas neste mundo, é um tesouro sem preço. Fiquei feliz. Parece que este mundo não é tão simples quanto parece. Se existem pedras espirituais, significa que já houve uma civilização de cultivo, ou que ainda existe uma. Quando eu ia absorver a pedra, senti um arrepio na espinha, vindo do norte distante. Não era a aura de um mortal. Era o sentido divino de um cultivador, fraco. Mas dentro do meu alcance, era óbvio como um farol na noite. Aquele sentido divino era pura fúria e morte. Aquele sentido divino, cheio de fúria e sede de sangue, veio atrás de mim. Parece que meu golpe não só matou os bárbaros, mas também atraiu o protetor deles. Finalmente, alguém que vale a pena lutar. Se não ser invencível é um tédio. O imperador ria como bobo, abraçado ao selo de Jade. Ao me ver, ele sorriu de repente. E, sem motivo, teve um calafrio. Aproximou-se de mim com cuidado e seguiu meu olhar para o norte. Irmã Divina, o que é aquilo? É um truque seu também? Parece meio assustador. Esmaguei a pedra espiritual do fogo em minha mão. A energia vermelha entrou em meu corpo pelo braço. O poder em meu dantian aumentou instantaneamente. Eu me levantei, encarando a nuvem negra. Um brilho sedento por sangue surgiu em meus olhos. Já que veio até mim, então não sairá. A nuvem negra pairava muito baixa, como se fosse engolir todo o palácio. O ar fedia a corpos em decomposição. Os guardas imperiais reviravam os olhos e espumavam pela boca. Caíram no chão imóveis. É veneno de cadáver. Para os mortais é um veneno letal. Mas para mim é só um truque barato. O imperador, apavorado, se arrastava pelo chão, deixando só os olhos de fora. Tremendo, ele agarrou meu vestido. Eu não me movi. Apenas levantei um dedo. Uma barreira invisível cobriu todo o jardim imperial, bloqueando toda a névoa negra do lado de fora, como se batesse numa muralha. A nuvem se dissipou. Um velho esquelético, flutuando no ar, com um cajado de osso, com alguns crânios pendurados, e fogo verde em suas órbitas. Para os mortais, essa aparência é aterrorizante. Mas no mundo do cultivo, ele não serve nem para engraxar meus sapatos. O velho me olhou de cima, com arrogância. Ele claramente me confundiu com uma guerreira mortal. Garotinha, entregue o tesouro que você usou. E eu deixarei seu corpo intacto. E te transformarei em minha noiva cadáver. Eu o encarei como se fosse um idiota. Os cultivadores de baixo nível de hoje em dia tiveram os cérebros comidos por zumbis, mas meu olhar pousou na pequena bolsa empoeirada em sua cintura. Chutei para longe o imperador que se agarrava em mim, para que ele não me atrapalhasse. Olhei para o velho que ainda fazia pose. Um sorriso zombeteiro surgiu em meus lábios. Senti um cheiro familiar vindo dele. Era o cheiro de pó de minério espiritual. Quer meu tesouro, certo? Venha pegar você mesmo. Mas vejo que seu semblante está sombrio. Hoje você terá um destino sangrento. O velho se irritou e gritou. Agitando com força seu cajado de osso, as caveiras de repente ficaram maiores. Com suas bocas enormes, avançaram para me morder com gritos pavorosos. O imperador gritou debaixo da mesa. E desmaiou de medo. Diante das caveiras que vinham em minha direção, eu nem levantei as pálpebras. Um ataque desse nível nem sequer rompe minha aura protetora. Mas não queria sujar meu vestido novo. Foi feito pelo Departamento de Vestimentas Imperiais. Se pegasse essa energia, nunca mais sairia. Eu estendi minha mão direita lentamente. Nenhuma luz brilhou em minha palma, mas o ar ao redor congelou. As caveiras pararam a centímetros do meu rosto. Sem poder avançar, não importa o que o velho fizesse. Elas não se moviam. O rosto do velho mudou. Ele agitava o cajado e cuspiu seu sangue vital, tentando recuperar sua ferramenta de Dharma. Mas ele logo descobriu que sua conexão com as caveiras foi cortada. Totalmente. Eu apertei a mão. Ouviram-se alguns estalos. As caveiras viraram pó. A fumaça negra tentou fugir, mas eu a puxei de volta à força. Fiz uma bola preta e joguei no chão. O velho de manto preto sofreu o ricochete. Cuspindo uma golfada de sangue negro, ele voou para trás como uma pipa sem linha, caindo na rocha. Eu dei um passo e apareci instantaneamente na frente dele. Pisei com um pé em seu peito. Ouvi o som de ossos quebrando. Suas costelas, pelo menos 3 quebraram. Ele arregalou os olhos aterrorizado. Seu olhar para mim não era mais de cobiça. Era como se visse um fantasma. Não, eu sou bem mais assustadora que um fantasma. Você é do estágio do estabelecimento da fundação? Impossível! A energia espiritual neste mundo é escassa. Como pode haver um mestre tão poderoso neste mundo mortal sem energia espiritual? Sênior, poupe-me, eu fui cego. Ele cuspia sangue enquanto implorava, mas sua mão se movia para a bolsa de armazenamento. Eu sorri e pisei com mais força, esmagando sua mão atrevida. Seus gritos ecoaram pelo jardim. Até o imperador desmaiado acordou. Grogue, ele olhou para fora.
e me viu pisando no seu velho imortal como um cão. Eu me abaixei e arranquei sua bolsa de armazenamento. Meu sentido divino invadiu a bolsa, apagando a marca espiritual que ele deixou. Uma proteção tão fraca. Para mim é como papel. O velho gritou de novo, sangrando por todo o rosto. A dor de ter sua marca espiritual apagada é 100 vezes pior que a dor física. Eu examinava a bolsa de armazenamento. Tinha pouca coisa. Algumas pedras espirituais, manuais velhos e um mapa de pele humana. Meu olhar se fixou no mapa. Havia um ponto vermelho nele, nas profundezas da Montanha Pálida, ao norte da capital. Lá havia um símbolo especial. É uma marca comum no mundo da cultivação. Pode ser uma seita ou uma morada. Eu guardei bem o mapa de pele. Essa foi a maior recompensa de hoje. Quanto a este inútil, não tem mais utilidade. Eu soltei meu pé. Com nojo, limpei minha bota na grama. O velho, ao me ver soltá-lo, pensou que eu o deixaria viver. Um ódio brilhou em seus olhos, quando ele tentou se levantar para fugir. Eu dei um tapa nele. Esse tapa... Não usei poder espiritual, apenas força física. Mas mesmo assim, não era algo que seu corpo fraco pudesse suportar. A cabeça dele girou 3 vezes no pescoço, o rosto virado para as costas. Seus olhos ainda estavam fixos em mim. Cheios de terror e raiva, seu corpo tremeu e parou. Tudo ficou em silêncio. O imperador, que acordou, viu exatamente essa cena horrível. Ele revirou os olhos, quase desmaiou de novo. Mas ele reagiu e correu até mim. Ele correu e chutou o corpo do velho sacerdote com força, chutando e xingando. Seu desgraçado, ousou me assustar? Como ousa provocar minha irmã imortal? Não se olhou no espelho para ver quem você é? Ignorei a falsa bravata do imperador. Da ponta do meu dedo surgiu uma chama. O fogo que só cultivadores do estágio do núcleo dourado podem criar. Embora meu poder tenha diminuído, a semente do fogo ainda existe. A pequena chama caiu sobre o corpo do velho. E o corpo pegou fogo, sem fumaça preta. Nem cheiro ruim. Em 3 respirações, aquele arrogante sacerdote de manto preto, junto com suas roupas e ossos, virou um monte de cinzas. O vento soprou e tudo se espalhou, como se ele nunca tivesse existido. Resolvido. Olhei para o norte. O local no mapa não é longe daqui. Voando na espada, chego em 1 hora. Mas antes de ir, tenho que pegar todos os recursos do palácio. Afinal, todo recurso é válido. Eu me virei para o imperador. Ele me olhava com adoração, aquele olhar, como se olhasse para seus salvadores. Não, mais devoto ainda. Apontei para as cinzas. Meu tom era casual, como se falasse do jantar. Limpe estas cinzas. Além disso, todas as ervas do seu tesouro com mais de 500 anos, mande todas para o meu palácio. Se faltar uma, eu te penduro na muralha. O imperador estremeceu, balançando a cabeça sem parar. Não só as ervas de 500 anos. Se eu pedisse o trono dele agora, ele provavelmente o desmontaria e me entregaria. Este fantoche, cada vez mais útil. De volta ao quarto, abri a bolsa de armazenamento. Derramei o conteúdo. Além das pedras espirituais, havia um pergaminho de jade preto. Pressionei-o na testa para ler. O que estava gravado não era uma técnica, mas um livro de registros, a lista de oferendas da seita da Montanha Pálida. Estava completamente cheio de nomes. Alguns dos nomes eram de ministros poderosos da corte do grande império de Lidan. Até o do primeiro-ministro Sul, que assustei a pouco. Até o nome do Ricardo Soares, que se borrou de medo, está aqui. A oferenda anual. 10 meninos e 10 meninas. Meu olhar ficou gélido. Pensei que era só uma seita de cultivo comum. Não esperava. É um covil de canibais. Já que cruzei com eles, essa seita da Montanha Pálida não precisa mais existir. Perfeito. Preciso de um alvo para treinar. Vou testar os 10% da minha força recuperada. A noite está escura. A mansão do primeiro-ministro está iluminada. Ricardo Soares. A velha raposa não dormiu. Não usei a porta da frente. Pousei direto no telhado da mansão. Um leve toque do meu pé. Uma pressão invisível. Cobriu toda a mansão. Ele soube dos boatos. Estava tentando fugir. Buscar refúgio na seita da Montanha Pálida. Olho para o livro de contas cheio de crimes. Dou uma risada fria. Quer fugir? Perguntou a minha espada. Ele ficou paralisado, como se estivesse enfeitiçado. Seus olhos quase saltaram para fora. Você é gente ou fantasma? Guardas, um assassino. Tragam todos os guerreiros suicidas. Esses guerreiros suicidas têm uma aura estável. São assassinos de elite. Eu nem levantei os olhos. Apenas estalei os dedos. Os guerreiros, de repente, pararam de se mover. Em seguida, seus corpos incharam como balões e explodiram em névoa de sangue. Nem tiveram tempo de gritar. O escritório foi banhado por uma chuva de sangue. Ricardo Soares ficou com o rosto respingado de sangue. Ele desmoronou, tremendo. Tirou uma placa de jade preta de suas vestes. É um talismã da seita da Montanha Pálida. Você não pode me matar. Sou um diácono da seita da Montanha Pálida. Se eu morrer, o patriarca vai destruir o Palácio Imperial. Olho para aquela placa de fabricação grosseira, com energia espiritual fraca. Eu caminho até ele.
Meus sapatos de salto pisam no sangue, fazendo um som viscoso. Estendo a mão. Puxo a placa de jade para a minha mão. Aperto com um pouco de força. O talismã que Ricardo Soares tratava como um tesouro vira pó. A luz nos olhos de Ricardo Soares se apagou. Ele me olha desesperado e se urina todo. Ele se urinou de medo. Não o matei na hora, pois minha consciência varreu o subsolo e descobri um enorme porão. Lá estavam presas dezenas de crianças, pálidos, magros, olhos sem vida. Foram capturados por esse animal para a alquimia da seita da Montanha Pálida. Embora eu siga o caminho da insensibilidade, não suporto ver crianças sendo maltratadas de forma tão vil. Ricardo Soares, com o segredo exposto, ficou cego pela maldade e sacou uma adaga escondida na bota. Sua vadia, já que não me deixa viver, vamos morrer juntos. Esta adaga tem um veneno mortal. Ele nem terminou de falar. Meu pé já estava em seu pulso. O som de ossos quebrando soou especialmente agradável aqui. Ele soltou um grito de agonia. Sua mão inteira foi esmagada em uma polpa. Olhei para ele com nojo e com um toque. Uma chama dourada caiu sobre ele. Não é um fogo comum. É o fogo kármico que queima a alma. O corpo de Ricardo Soares não queimou na hora, mas sua alma gritava em agonia nas chamas. Essa dor é 10 mil vezes pior que a morte por 1000 cortes. Ele rolava freneticamente no chão, arranhando a própria pele. Logo ele se arranhou até virar carne viva. Não podia viver nem morrer. Não olhei mais para ele. Virei e pulei para o porão. E soltei as amarras das crianças. As crianças, ao me verem, foi como se vissem uma deusa. Ajoelharam-se em reverência. O choro ecoou por toda parte. Eu trouxe o rosto. O que aconteceu com ele? Por que ele está queimando e não morre? Nesse momento, ouvi passos apressados no andar de cima. O imperador chegou ofegante com a guarda imperial. Vendo a cena terrível e o homem em chamas rolando no chão, o imperador ficou tão assustado que quase largou a espada. Leve essas crianças para casa. Dê a cada família 100 moedas de prata. Se faltar uma única moeda, eu te jogo no forno e te transformo em uma pílula. Vou te transformar em pílula. O imperador tremeu de medo, balançando a cabeça sem parar. Ordenei que a guarda imperial levasse as crianças. Resolvidas as trivialidades, olhei para o norte, na direção da Montanha Pálida. Um pilar de luz vermelho-sangue subia aos céus. Obviamente, a tal anciã da Montanha Pálida sentiu a mudança aqui, ativando a grande formação de proteção da montanha. Um ato de desespero. Perfeito. Me poupa o trabalho. Esta noite farei a Montanha Pálida se tornar uma montanha da morte. A névoa se espalha. O lugar é coberto por um miasma cinzento. Se um mortal entrar aqui por engano, em minutos vira uma poça de sangue. Esta é a grande formação de proteção da montanha. Embora seja rudimentar, para os mortais é um abismo intransponível. Mas aos meus olhos, não passa de uma folha de papel. Eu flutuo no ar com uma espada de aço sob os pés. Sem poder espiritual, mas serve para me levar. Observo a névoa que se agita lá embaixo. Vagamente vejo as silhuetas de pavilhões e as figuras de vestes taoístas correndo em pânico. No salão principal da seita da Montanha Pálida, centenas se reúnem. A líder do grupo é uma velha de manto vermelho, apoiada numa bengala de cobra, o rosto todo enrugado. Sua aura maligna é 10 vezes mais forte que a do outro. Então esta é a tal anciã da Montanha Pálida. Apenas uma inútil no auge do refinamento de Ki. A velha, obviamente, também me viu flutuando no ar. Sua expressão ficou horrível. Ela não esperava que eu chegasse tão rápido. E ainda voando numa espada. Isso é um sinal do estágio do estabelecimento da fundação. Um lampejo de medo passou por seus olhos. Mas olhando para seus discípulos, ela se acalmou. Ativou a defesa máxima da grande formação. Quem é você? Ousa invadir minha seita da Montanha Pálida? Por que ser tão cruel? Se recuar agora, eu ofereço 10 mil moedas de ouro. Ouvindo essa conversa inútil, só consigo achar graça. A morte está próxima. E quer me subornar com ouro. Que visão limitada. Só serve para reinar neste fim de mundo. Só conseguem reinar neste fim de mundo. Eu não respondi. Apenas levantei lentamente a mão direita. Na ponta dos dedos, condensei um brilho de espada. O brilho da espada tinha só 3 polegadas, mas emitia uma pressão aterrorizante. Fez a grande formação de proteção da montanha tremer. Rangendo, quebre. O brilho da espada saiu da minha mão e cresceu, virando uma espada gigante de 100 metros. Com uma aura devastadora. Atingindo com força a barreira de luz cinzenta. Um estrondo enorme, como um trovão dos céus. Toda a Montanha Pálida tremeu violentamente. A grande formação de proteção da montanha, que diziam deter exércitos, não aguentou nem um segundo. Estilhaçou-se como vidro. Uma poderosa onda de choque varreu tudo. Os discípulos abaixo, os mais próximos viraram uma pasta de carne. Os mais distantes sangraram por todos os orifícios. Caídos no chão, a velha de manto vermelho sofreu o impacto principal. Jorrou sangue e voou para trás, chocando-se contra o salão atrás dela, destruindo a estátua do deus maligno que adoravam. A poeira baixou. Eu pousei lentamente no centro da praça.
olhando para as formigas gritando ao redor. Meu olhar era indiferente. Essa é a lei do cultivo. O fraco é presa do forte. Já que escolheram o caminho do mal, estejam prontos para a colheita. A velha se arrastou para fora dos escombros. Descabelada, parecia louca. De repente, uma pérola de sangue surgiu em sua mão. Dentro da pérola, almas rugiam. Você passou dos limites. Eu vou lutar com você até a morte. Ritual de sangue. Convoquem o Rei Fantasma. Com a quebra da pérola de sangue, um cheiro de sangue nauseante subiu aos céus. O céu noturno foi tingido de um vermelho sinistro. Lamentos de inúmeras almas ecoavam pelo vale. O chão começou a tremer, como se um colosso fosse emergir da terra. A velha de manto vermelho ria loucamente. As rugas em seu rosto tremiam. Ela já estava completamente louca, queimando a própria vida para ativar essa formação maligna. Nas ruínas atrás dela, uma sombra negra gigante se formou, com 30 metros de altura. Rosto verde, presas e o corpo em chamas verdes. Ele segurava um machado gigante feito de ossos. Mas para mim era só um fantoche de almas. Mas para os mortais, poderia destruir o mundo. Assim que o Rei Fantasma se formou, soltou um rugido ensurdecedor. As árvores ao redor murcharam na hora. Até as pedras foram corroídas. A velha apontou para mim. O ódio em seus olhos era palpável, como se já me visse sendo despedaçada. Meu senhor Rei Fantasma, foi essa vadia que destruiu seu santuário. Por favor, ataque. Devore a alma dela. Que ela sofra por toda a eternidade. O enorme Rei Fantasma abaixou a cabeça. Seus olhos de fogo verde me encaravam. Fumaça preta saiu de suas narinas. Ele ergueu seu machado de ossos. Com uma força avassaladora, ele o brandiu contra mim. Se esse golpe me acertasse, achataria o topo da montanha. Eu permaneci completamente imóvel. O vento soprou meu cabelo. Eu ergui a cabeça, olhando para o machado se aproximando. Um sorriso frio surgiu em meus lábios. Criaturas feitas de ressentimento e impureza. Temem o que é puro e de energia positiva. Eu abri minha boca lentamente. O fogo dourado em meu interior pulsou. Um mero fantasma insignificante. Ousa se dizer rei na minha frente? Isso não... Mal terminei de falar, uma chama dourada saiu da minha boca. E virou um enorme dragão de fogo. Colidindo de frente com um machado, sem explosão, apenas um chiado. O machado que parecia indestrutível. Vaporizou, o dragão continuou e engoliu o enorme Rei Fantasma. Um grito de agonia ecoou pelos céus. Aquele Rei Fantasma arrogante debatia-se em meu fogo verdadeiro. Seu corpo enorme encolheu como um balão furado. A ferocidade em seus olhos virou medo. Ele tentava desesperadamente fugir, mas meu fogo estava preso a ele. Era impossível. Em 3 respirações o Rei Fantasma foi queimado até virar uma pérola negra. Era uma pérola de alma pura, livre de impurezas e ressentimento. Um ótimo tônico para a alma primordial. Com um gesto, a pérola veio à minha mão. Ainda estava quente. Joguei na boca como se fosse um doce. E a mastiguei. Uma energia fresca inundou meu sentido divino. Minha alma primordial danificada finalmente foi nutrida. A matriarca da Montanha Pálida estava em choque. Seu maior trunfo foi destruído com meu sopro de fogo. E ainda o comi como um lanche. O choque visual destruiu a fé dela. Ela caiu de joelhos no chão, sem a arrogância de antes. Parecia ter envelhecido décadas. Ela tremia violentamente. Com o Rei Fantasma destruído, ela sofreu um grave ricochete. Imortal, poupe minha vida. Eu fui cega, não vi seu poder. Eu entrego todos os tesouros da seita. Só peço que me deixe viver. Eu a observei com frieza, como se olhasse um cão sarnento. Tesouros, se eu te matar, tudo da seita da Montanha Pálida já não será meu? Preciso que você ofereça? Não perdi tempo. Com um toque, o dragão de fogo atravessou o peito dela. A velha nem conseguiu gritar. Seu corpo virou cinzas. Restou apenas uma bolsa de armazenamento. Peguei a bolsa e a inspecionei. Minha sobrancelha se arqueou. Essa velha era bem rica. Além de ouro e joias, havia um tratado da refinação de cadáveres. E uma espada voadora, uma ferramenta espiritual. A qualidade é comum, mas é melhor que o ferro que uso agora. Não me apressei para sair. Olhei para a área proibida atrás do salão. Quando o Rei Fantasma surgiu, senti uma flutuação de energia espiritual fraca, mas pura. Se não me engano, a seita da Montanha Pálida se estabeleceu aqui. É porque há um veio espiritual em miniatura no subsolo. Havia um veio espiritual, fui até a área proibida. Com um chute, arrombei a pesada pedra do dragão. Uma energia espiritual densa veio até mim. Não se compara ao mundo do cultivo. Mas nesta era de declínio, é praticamente uma terra sagrada. No centro da caverna havia um poço seco, e da boca do poço saía um vapor branco. E no fundo do poço
Havia uma pedra branco-leitosa do tamanho de um punho. Medula espiritual. Eu olhava para ela. Minha respiração ficou ofegante. Isso é algo precioso. Mesmo no mundo do cultivo, cultivadores do estágio da fundação lutariam por ele. Não esperava que num lugar tão pobre pudesse gerar um tesouro celestial. Com esta medula espiritual, não só poderei estabilizar meu poder, como também avançar para o estágio intermediário. Pulei no poço e me sentei. Segurei a medula espiritual, ativei a técnica do esquecimento. Um poder de sucção irrompeu de minhas mãos. Aquela medula espiritual tão dura começou a derreter a olho nu, virando um líquido espiritual puro, e fluiu por todo o meu corpo. Meu dantian, há muito esgotado, era como terra seca recebendo chuva, absorvendo avidamente essa energia. Não sei quanto tempo passou. Ao abrir os olhos, relâmpagos dourados brilharam em meus olhos. As paredes da caverna se encheram de rachaduras. Meu poder finalmente voltou ao pico do estágio da fundação. A um passo do estágio intermediário, eu me levantei, sentindo o poder fluindo em meu corpo. Finalmente tenho como me proteger neste mundo. Subi em minha espada e disparei para o céu como um raio de luz. O céu já estava clareando. A seita da montanha pálida virou ruínas. Os discípulos que sobreviveram já tinham fugido há muito tempo. Não me dei ao trabalho de caçar essas formigas. Mudei a direção da espada e voei em direção ao palácio. Assim que cheguei à capital, percebi que algo estava errado. Na hora da corte matinal, que devia ser agitada, o palácio estava terrivelmente silencioso. Na porta do gabinete imperial, estava cercado por soldados estrangeiros, todos segurando cimitarras. A guarda imperial de Lidan estava cheia de uma aura assassina, mas foram encurralados. Todos furiosos, mas calados, eu olhei com minha mente. No gabinete imperial, aquele imperador covarde estava ajoelhado, com a cabeça sendo pisada. Quem o pisava era um homem de meia idade com um manto roxo, rosto bruto, olhar feroz. Segurava um chicote, chicoteando as costas do imperador. Cada golpe abria sua pele. Ao lado, um jovem nobre abanava um leque, rindo da cena. Nele havia uma leve aura espiritual. Apenas o 3º nível, mas no mundo mortal, é o bastante para ser arrogante. O homem de roxo chicoteava o imperador, enquanto o xingava, cuspindo no rosto do imperador. O imperador rangia os dentes, tremendo de dor, mas se agarrava à caixa de ervas. Não soltava. Era o que ele me prometeu. Inútil! Entregue o ginseng de 500 anos! Como ousa esconder? Acredite, eu acabo com você agora. A cavalaria de Yaran pode esmagar seu império amanhã. O rosto do imperador estava coberto de sangue, mas ele ainda resistia. É pra irmã divina. Ninguém toca. Eu vi aquela cena. Uma fúria inexplicável surgiu em meu coração. Mesmo que esse imperador seja um inútil, ele ainda é alguém que eu protejo. Para bater no cão, olhe para o domo, seus vermes. Foram longe demais. Eu bufei com desdém. Eu desapareci. No segundo seguinte, o teto do gabinete imperial explodiu. Eu desci dos céus e pisei nas costas do homem de roxo. Crack! Sua espinha foi quebrada pelo meu pisão. Ele ficou no chão como um sapo esmagado. Nem conseguiu gritar. Desmaiou de dor. Kioran, não é nada. Para ousar tocar no meu cão? Silêncio mortal no gabinete imperial. O enviado de roxo parecia um sapo esmagado. A espuma de sangue em sua boca manchava seu manto de vermelho escuro. As mãos dos soldados com suas espadas tremiam. Ninguém viu o que aconteceu. O jovem nobre ao lado, o jovem mestre parou de zombar. Ele não viu meu poder. Achou que eu era uma mortal. A energia dele fez os papéis voarem. Para ele, o poder imperial é uma piada. Sua pirralha, ousa ferir meu enviado? Eu sou da montanha da besta espiritual. Ajoelhe-se e implore. Talvez eu deixe seu corpo inteiro. Eu nem olhei para ele. Só olhei para o imperador no chão. O rosto do coitado estava todo machucado, mas ele protegia a caixa. Vê-lo tão ferido, mas teimoso. Minha raiva aumentou. Mexeram com a pessoa errada. Essa escória não me levou a sério. Eu pisei com força. O peito do enviado foi esmagado. Ele nem conseguiu respirar. Foi direto para o inferno. Eu levantei a cabeça. Meu olhar gelado, fixo nele. Ele me olhou como se visse um fantasma. Estava apavorado. Montanha da besta espiritual? Nunca ouvi falar. Gosta que se ajoelhem? Então não se levante mais. Assim que falei, ele se enfureceu. Ele brandiu seu leque. Lâminas de vento vieram em minha direção. Direto na minha garganta. O ataque dele era lento. Eu nem me movi. Eu levantei 2 dedos. E parei as lâminas, sob o olhar de todos, com um aperto. Aquelas lâminas fortes o bastante para cortar metal se despedaçaram nos meus dedos. Os olhos do jovem mestre quase saltaram. Seu rosto arrogante ficou pálido como papel. Naquele momento, ele finalmente entendeu a diferença entre nós. Ele gritou e tentou fugir. Fugir de mim? Ele não é capaz. Estendi a mão e agarrei o ar. Aquele leque, uma arma inferior, caiu no chão e se partiu. Eu pressionei meu dedo para baixo.
Com um estrondo, ele caiu no chão. Ele gritou como um porco. Lágrimas e ranho no rosto, seus joelhos estavam completamente esmagados. Os soldados do grande império de Aran entraram em pânico. Eu bufei. Meu sentido divino virou agulhas. Perfurou suas mentes. Sangraram por toda parte. Morte instantânea, fora do gabinete imperial. O chão se encheu de corpos. Fui até o jovem mestre. Pisei em seu rosto e esmaguei. Quebrei todos os dentes de um lado do seu rosto. Meu mestre é um ancião do estágio da fundação. Se me matar, a montanha da besta espiritual vai destruir Lidan. Ninguém vai escapar. O imperador ouviu o ancião do estágio da fundação e ficou ainda mais pálido de medo. Fada imortal, poupe a vida dele. A montanha da besta espiritual tem mais de 1000 cultivadores. Nosso império de Lidan não vai aguentar. Eu olhei para o imperador, suspirei decepcionada com ele. Culpá-lo? Pra quê? O conflito já começou. Então vamos cortar o mal pela raiz. Montanha da besta espiritual, certo? Eu acabei de avançar de nível. Não tive onde testar minha espada. Pisei com toda a força. A cabeça do jovem mestre afundou no chão. Sua alma primordial tentou escapar, mas eu a agarrei e esmaguei. A busca da alma foi ativada. Uma torrente de informações invadiu minha mente. A montanha da besta espiritual fica na nação de Dayan. A seita tem um patriarca no estágio do núcleo dourado e mais de 10 anciãos do estágio da fundação. São mais fortes que a seita da montanha pálida e seus cadáveres. Mas nem tanto. Com nojo, chutei o corpo dele para o lado. Peguei a bolsa de armazenamento da sua cintura. Com um toque da consciência, havia mais de 1000 pedras espirituais. E algumas pílulas. Esse garoto era um riquinho. Sua posição na seita não era baixa. Ao matá-lo, a montanha da besta espiritual saberá. Não deve demorar muito. Até o tal patriarca do núcleo dourado vir me caçar. O imperador mandou a guarda imperial limpar o chão. Ele me entregou a caixa com o ginseng. Seu olhar era de pura bajulação, mas também respondia a uma grande preocupação. Fada imortal, vai ficar tudo bem? Dizem que o patriarca deles comanda um dragão que devora metade da capital. Peguei a caixa, abri e olhei. Realmente um ginseng de 500 anos. Embora tenha perdido muita energia espiritual, dai sobra para fazer pílulas de cultivo da essência. Peguei uma das raízes da caixa. Peguei uma raiz da caixa e mastiguei. O suco doce desceu pela minha garganta. Repus um pouco de energia espiritual. Olhei para a cara de preocupado do imperador. Dei um tapinha no ombro dele. O gesto quase o derrubou. Fui até o mapa do escritório imperial, olhando o mapa do grande império de Aran. Lá estava a montanha da besta espiritual. Meus olhos brilharam. Aquilo não era uma seita. Era meu jardim e minha estação de suprimentos. Em vez de esperar que eles ataquem e destruam a capital, é melhor eu mesma atacar. E eu preciso de recursos para o meu avanço. O ancestral da montanha da besta espiritual é do núcleo dourado. Seu núcleo demoníaco e dourado seria um ótimo tônico. Ao pensar nisso, eu lambi os lábios e sorri. Pare com essa cara. Que azar. Vá. Prepare a carruagem mais espaçosa, com muitas almofadas. Já que eles não vêm prestar tributo, eu mesma irei cobrar a dívida. E talvez destruir o país. O imperador ficou pasmo, de boca aberta. Ele achou que eu estava só brincando. Não imaginou que eu realmente iria atacar. E que eu iria sozinho para destruir uma nação poderosa. Isso era simplesmente loucura. Mas ele viu meu olhar inquestionável. E sentiu que talvez não fosse impossível. Nesse momento, um meteoro cor de sangue cruzou o céu, indo na direção do grande império de Aran. A visão da lâmpada da alma do jovem nobre se apagando. Parece que eles já sabem. A guerra está prestes a começar. E eu mal podia esperar. O ancestral da montanha da besta espiritual, furioso pela morte do neto. Sua aura de poder do núcleo dourado fez todos os presentes tremerem. O chão do salão derreteu com o calor. Lava começou a fluir. Investiguem, investiguem para mim. Não importa quem matou meu neto. Eu vou exterminar todo o seu clã e arrancar sua alma para queimar. Os anciãos sentiram um grande alívio. Eles correram para cumprir a ordem. O rugido do ancestral fez o vulcão tremer. O vulcão tremeu, a lava ferveu. Fumaça negra cobriu o céu, num raio de quilômetros. Pássaros e feras se prostraram. E nesse momento, eu estava numa carruagem de luxo, comendo sementes tranquilamente. A carruagem é forte como uma ferramenta espiritual, rápida e estável. O imperador, meu fiel cocheiro, estava eufórico. Fada imortal, sinto meu corpo todo queimado. Não podemos ir mais rápido? Preciso extravasar no palácio de Yana. Eu revirei os olhos e liberei um pouco de energia para ajudá-lo. O corpo desses mortais é frágil. Um pouco de poder e ele quase explode. Mas com essa energia o protegendo, ele não morrerá com o impacto. Olhei pela janela e vi ao longe uma passagem imponente surgindo. A primeira defesa de Yan, o passo da pacificação do norte. As muralhas tinham centenas de metros e estavam repletas de soldados. Bestas e arcos já estavam a postos. Eles receberam a notícia e vieram me matar. Em frente ao passo, o ar estava pesado. 100.000 cavaleiros de elite de Yan formavam um quadrado de ferro, bloqueando o caminho. A carruagem de luxo avançava lentamente.
A carruagem era puxada por 8 corcéis brancos. O corpo tinha runas da formação de agregação espiritual e de defesa. A cabine era de madeira preciosa e muito luxuosa. O general líder era um homem enorme e forte. Montava uma besta de guerra coberta de escamas e carregava uma espada do tamanho de uma porta. Ele viu que era só uma carruagem. Seus olhos mostravam desprezo. Para ele, os rumores eram um exagero. Apenas 2 pessoas. Como aniquilariam 100.000? Ele ergueu a espada e soltou um grito. Sua voz era um trovão. Seus vermes mataram nosso enviado e ainda ousam vir aqui. Rendam-se agora. Ou virarão um porco-espinho de flechas. O imperador olhou para as inúmeras flechas. O medo instintivo o fez encolher o pescoço. Ele olhou para a cabine. Viu que eu não me movia. Ele cerrou os dentes e gritou de volta. Eu estava na carruagem, sem mover um dedo. Esmague. Os 8 corcéis de repente relincharam para o céu. Os 8 cavalos relincharam e bateram os cascos no chão, soando como tambores. A carruagem não freou. Pelo contrário, acelerou. O general sorriu com desdém. Ele acenou. Atirem na muralha. Havia centenas de balestras gigantes com runas espirituais. Os virotes, grossos como um braço. As pontas eram de ouro anti-magia, feitas para anular a aura de cultivadores imortais de baixo nível. Parece que o reino de Yan, para me enfrentar, não poupou despesas. De repente, o céu escureceu. Dezenas de milhares de virotes anti-magia caíram como chuva, com um assobio que rasgava o ar, cobrindo totalmente a carruagem. O imperador, apavorado, fechou os olhos. Segurava o chicote, pronto para morrer. Porém, a dor esperada não veio. Apenas se ouviu um som metálico. Aqueles virotes que perfuravam rochas pareciam bater numa parede invisível, e foram todos repelidos. Alguns viraram pó de ferro no impacto. Uma fraca luz dourada brilhou ao redor da carruagem, como uma enorme casca de ovo dourada, isolando todos os ataques externos. A carruagem colidiu com a formação inimiga. A cena, faca quente na manteiga. Os cavaleiros de armadura pesada foram lançados aos céus com seus cavalos. Outros foram esmagados em polpa. Sangue e membros voavam pelo ar. Por onde a carruagem passava, ela arava um caminho de sangue de 100 metros. Nada podia detê-la nem por um segundo. 100.000 soldados não conseguiam nem tocar nas rodas da carruagem. O arrogante general de Yan via a carruagem avançar contra ele. Ele rugiu de raiva e brandiu sua espada. Usando toda a sua força, golpeou o cavalo. Nesse golpe estava toda a sua força, mas a carruagem nem sequer parou. Os 8 cavalos brancos apenas bufaram. Uma onda de choque terrível explodiu dos cavalos. Sua espada se estilhaçou no mesmo instante. O general e sua montaria bestial foram transformados em uma névoa de sangue. A carruagem atravessou a névoa de sangue, intocada, e seguiu para o norte. Nesse momento, um grou gritou no céu. De repente, um grasnido de garça ecoou no céu. Era uma enorme garça preta de 20 metros. Nas costas da garça preta estava o grande ancião com um manto taoísta. Ele é o grande ancião da montanha da besta espiritual. Ele olhou para a carruagem imprudente. Um brilho de cobiça surgiu. Ele bateu na cabaça. Da cabaça saiu uma fumaça preta e venenosa. A fumaça virou uma enorme serpente negra, querendo engolir a carruagem. De onde veio essa aberração, ousando ferir mortais? Hoje farei justiça pelos céus e tomarei seu tesouro. Abri a cortina. Nem olhei para a serpente. Meu olhar se fixou na enorme garça preta. A carne desta garça deve ser boa. Estou com um pouco de fome da viagem. Assar uma asa deve ficar uma delícia. Estendi a mão e agarrei o céu. A garça foi como que agarrada por uma mão invisível, emitindo um lamento. A arrogância do grande ancião congelou. Ele, em pânico, descobriu que não se movia. A serpente de fumaça, ao se aproximar, eu soprei e ela voltou, envolvendo-o por completo. A fumaça corroía sua aura protetora. Fazer justiça, você é digno? E acontece que estou com fome. Este pássaro parece bom. Desça. Com um estrondo, a enorme garça preta caiu com força na frente da carruagem. Ela gemia, tentando se levantar. Mas minha pressão espiritual a prendeu no chão. E o grande ancião rolou para um lado, todo sujo. Patético como um mendigo. Ele me olhava incrédulo, enquanto eu saía da carruagem. Como se olhasse para um monstro. O grande ancião da montanha da besta espiritual, prostrado. Cabelo desfeito. Seu orgulhoso batedor agora parecia uma vassoura podre. Uma montanha o esmagava, imóvel. A pressão espiritual de Serena Serra agia em sua alma. Ele apenas observava eu me aproximar da garça. Como se escolhesse gado. Apertei suas asas. Meio magro, só neles. A comida não é boa, pequeno imperador. Não fique aí parado. Acenda o fogo, DPN. Vamos à sala bem aqui. O imperador ficou pasmo. Ele olhou para a garça preta e para o chicote. Ele não ousou desobedecer. E correu para pegar galhos secos. Sob o olhar mortal do grande ancião, ele a depenava desajeitadamente. A garça preta chorou de humilhação e soltou um grito de dor. O grande ancião finalmente desmoronou. Com a voz rouca, ele gritou. Sua demônio, como ousa?
Essa é a montaria do patriarca. Se tocar nela, o patriarca vai te fazer em pedaços. Arrancar sua alma e queimá-la na lâmpada. Achei ele barulhento. Peguei uma pedra e enfiei na boca dele. Seus dentes se quebraram. Ele só conseguia emitir gemidos de dor. Da ponta do meu dedo surgiu uma chama dourada. Com um leve toque, uma das asas da garça foi cortada. O corte era liso como um espelho. A ferida foi selada pelo calor. Joguei a asa para o imperador. O imperador quase caiu com a asa, que era maior que ele. O medo deu lugar à excitação. Ele sentiu o cheiro. Era a energia pura da carne da besta espiritual. Só o cheiro já o deixava revigorado. A fogueira ardia em frente ao Paço da Pacificação do Norte. Mas não era lenha comum. E sim a arma espiritual do grande ancião. Eu a esmaguei e usei como carvão. O material da arma era especial. O fogo era forte e sem fumaça. A enorme asa de garça sibilava e soltava gordura. O cheiro era incrível. O cheiro forte de carne se espalhou pelo campo. Os cavalos de guerra ao longe ficaram agitados com o cheiro. Eles queriam avançar para comer. É o desejo instintivo por energia superior. O grande ancião estava amarrado ao lado, vendo seu próprio tesouro virar o jantar de outro. Seu coração sangrava. Sua defesa mental ruiu por completo. Principalmente ao ver o imperador, aquela formiga, agarrado à carne, devorando-a. Com a boca cheia de gordura, comia com gosto. Seu nariz sangrava, mas ele nem notava. Enquanto o imperador comia, sentia o corpo como se estivesse em chamas. A energia da carne era forte demais. Seu corpo mortal não conseguia absorvê-la. Irmã divina, essa carne é potente. Sinto que posso atravessar uma muralha com um soco. Nem o patriarca da montanha da besta espiritual. Com calma, arranquei um pedaço de carne. Coloquei na boca e mastiguei devagar. O sabor é realmente bom. Não se compara às iguarias do mundo do cultivo. Mas neste fim de mundo, é uma iguaria. Após repor minha energia espiritual, virei-me para o grande ancião, pálido como a morte. Estou satisfeita. Hora de trabalhar. Qual o segredo da formação da montanha da besta espiritual? E também o seu ancestral. Quanto dinheiro ele escondeu? O grande ancião ainda tentou se fazer de durão, mas eu lancei uma pequena chama. Pousou no dedo do pé dele. A dor foi excruciante. Esmagou toda a sua resistência no mesmo instante. Ele a sentiu desesperado, com a pedra na boca, e começou a gemer, indicando que contaria tudo. O olhar de ódio se tornou um de súplica. Diante da morte e da tortura, a lealdade aceita é mais fina que papel. Segundo a confissão do grande ancião, a formação da montanha da besta espiritual se chama Formação das 10.000 Bestas. Ela é feita com o espírito de 9.999 bestas demoníacas. Uma vez ativada, até um cultivador avançado sofreria bastante. Mas, na minha opinião, não passa de um monte de lixo. É só achar o núcleo e destruir com um dedo. A carruagem partiu novamente. O grão negro de asa quebrada puxava a carruagem. Eu lhe dei uma pílula de cura. Embora não pudesse mais voar, no chão corria bem mais rápido que um cavalo. Sua aura de besta demoníaca afastava as feras. Em menos de uma hora, uma montanha imponente surgiu. O cume estava envolto em névoa. Palácios e pavilhões eram visíveis. Na estela, lia-se Montanha da Besta Espiritual. Exalava uma aura antiga e desolada. A Montanha da Besta Espiritual estava em alerta. A formação de proteção foi ativada. Uma luz vermelha cobria a montanha. Sombras de bestas rugiam. Em frente ao portão, milhares de discípulos com suas armas. Os líderes todos no estágio do estabelecimento da fundação. Essa era toda a força da seita. Mandei o imperador parar. Olhando para esse casco de tartaruga, esse tipo de formação, nem os porteiros do meu mundo usariam. Cheia de falhas. Energia impura, só confia nos números. Eles usavam seus números para intimidar cultivadores inexperientes. Sem hesitar, saltei da carruagem. Flutuei no ar. Meu poder se acumulava. A energia ao redor convergiu para mim. Estendi a mão e agarrei o vazio. Uma espada dourada gigante surgiu. Na lâmina, relâmpagos brilhavam. Os anciãos ficaram pálidos na hora. Eles sentiram o poder da espada. Alguns tentaram fugir, outros implorar. Mas era tarde demais. Montanha da Besta Espiritual. Já que gostam de oprimir os outros, então hoje eu vou lhes ensinar o que é o verdadeiro poder. Então a espada gigante desceu. Com um poder devastador. Atingiu a barreira com um estrondo. A barreira se estilhaçou na hora. A montanha foi partida em duas. Em meio às ruínas e poeira, um grito de fúria ecoou. Soou como um trovão. O ar ao redor chegou a ondular. Das profundezas do pico partido, lava fervente jorrou como uma fonte. E em meio àquela lava, uma figura em chamas subiu aos céus. O ancestral da montanha da besta espiritual apareceu. Ele não tinha mais sua pose. Estava despenteado, o corpo todo carbonizado. Suas vestes se resumiam a trapos, revelando uma pele com escamas vermelhas. Ele não era um humano puro. Para obter poder, ele se fundiu ao sangue de uma besta de fogo e se tornou essa coisa nem homem nem monstro. Seus olhos estavam vermelhos. Ele me encarava flutuando no ar. Em seu olhar havia ódio.
E também um medo claro. Ele não esperava que alguém pudesse destruir sua barreira com um só golpe. E que parecia um golpe casual. Destruiu tudo, sua demônia. Hoje, mesmo que eu tenha que me explodir, eu vou te levar para o inferno comigo. Morra! Com seu rugido, a lava se agitou. A lava atrás dele se agitou, formando uma piton de magma gigante. A piton gigante abriu sua enorme boca, com um calor terrível que queima tudo, vindo me engolir. O espaço ao redor se distorcia com um calor extremo. Até a luz foi engolida. Eu flutuava no ar, minhas vestes esvoaçavam. Diante de um ataque capaz de destruir uma cidade, meu rosto permanecia impassível. Havia até um traço de pena. Esse poder obtido por meios externos é impuro. É como um castelo de areia. Parece assustador, mas é frágil. Eu estendi minha mão direita lentamente. Com o dedo, toquei levemente no ar. Um gesto elegante, como se pintasse. Mas quando meu dedo desceu, uma onda de frio extremo explodiu. O gelo negro das profundezas do inferno. Uma das minhas habilidades da vida passada. Brincar com fogo? Na minha frente. Você está só brincando na lama, com gelo. Assim que falei, o mundo pareceu apertar o botão de pausa. A piton de magma que rugia, a 1 metro de mim, parou de repente. Em seguida, uma camada de geada. A uma velocidade visível, da cabeça para todo o corpo. Não só a piton, mas também a lava. E o ancestral da Montanha da Besta, com sua expressão feroz. Tudo, naquele instante, foi selado em um enorme bloco de gelo. A enorme escultura de gelo flutuava no ar. Refletia o sol, uma beleza de tirar o fôlego, mas também emanava um frio desesperador. O imperador no chão, com 2 cobertores, ainda tremia, geada nos cílios. Ele olhava para o céu, de boca aberta. Ele perdeu totalmente a capacidade de falar. Isso não é cultivo, é um milagre. O ancestral selado no gelo tinha a vitalidade do núcleo dourado. Seus olhos ainda se moviam. Ele sentia o frio invadindo seus meridianos, congelando seu sangue. Até mesmo seu núcleo dourado estava emitindo estalos. Poderia se quebrar a qualquer momento. Eu andei até o gelo, como se apreciasse uma obra de arte a cada golpe. O corpo do ancião tremia. O medo em seus olhos aumentava. Ele queria implorar, oferecer sua alma. Pena que sua boca estava selada. Eu olhei para o seu núcleo dourado, brilhando em vermelho. Na próxima vida, seja uma boa pessoa. Não provoque quem não pode vencer? Ah, é mesmo? Esqueci de te dizer. Seu núcleo dourado, eu aceito. Fiz uma garra e atravessei o gelo. O gelo, duro como ferro, era frágil em minhas mãos. Agarrei o peito do ancião e puxei. Um núcleo dourado do tamanho de um punho, em chamas. Eu o arranquei à força. O corpo do ancião murchou, virando uma pilha de pó preto. Virou um espécime. Com um aceno, a estátua de gelo caiu e se espatifou. Segurando o núcleo dourado escaldante, sem hesitar, eu o engoli. Bum! Uma energia violenta explodiu em meu corpo. Minha aura disparou. Núcleo dourado intermediário. Não parou. Núcleo dourado avançado. Até a perfeição do núcleo dourado. Senti o poder fluindo em meu corpo. Não pude evitar e gritei. Os discípulos sobreviventes ajoelharam-se no chão e me adoraram. O imperador me viu pousar e correu até mim. Fada imortal, poderosa, dominadora. Isso eu peguei por aí. Eles estavam apavorados. Seria um desperdício. Veja se algo lhe agrada. Eu o olhei com aprovação e joguei um frasco de pílulas para ele. Eram pílulas de sangue de besta do ancião. Os efeitos colaterais são fortes, mas o efeito de fortalecer o corpo é de primeira. A notícia da queda da Montanha da Besta espiritual parecia ter ganhado asas e se espalhou por 7 reinos em uma noite. As nações que ameaçavam o grande império de Lidan ficaram mais dóceis que coelhos. Até o novo imperador do reino de Yan veio pessoalmente com espinhos nas costas e se ajoelhou no portão para pedir perdão, implorando para que eu não visitasse seu palácio. O veio de dragão sob o palácio foi reorganizado por mim com uma grande formação. Eu o reestruturei com uma grande formação, fundindo-o a este núcleo do veio espiritual. O palácio imperial de Lidan de hoje, a energia espiritual é tão densa que virou névoa. Até as árvores secas do jardim brotaram de novo. Floresceram flores espirituais. Estou sentada no observatório mais alto do palácio de Lidan. Brinco com o núcleo do veio espiritual. Nestes 3 anos, meu cultivo se firmou no auge do núcleo dourado. O imperador, com seu novo manto, sorri para mim. Descasca uvas para mim, na frente dos outros. Ele até tem alguma majestade. Ele aprendeu a usar meu poder para se impor. Irmã divina, os emissários ainda estão lá fora. Já faz 3 dias, não quer vê-los? Ou eu os mando embora. Comi a uva e o encarei com indiferença. Essas intrigas do mundo mortal, para mim, são uma farsa. Eu só estou aqui para usar a sorte deste império. Para nutrir meu artefato, eu me levantei, olhando para este império a meus pés. A antiga Manuela Soares já enlouqueceu.
O ministro que me traiu, suas cinzas alimentaram cães. Minha vingança já acabou. Até mesmo a ordem deste mundo foi reescrita por mim. Agora eu sou a verdadeira rainha sem coroa deste continente. A deusa viva no coração de todos. Não os receberei. Mande-os sumir e diga a eles. O tributo anual vai dobrar. Se faltar uma pedra espiritual, eu vou praticar minha espada sobre a capital deles. Além disso, vou entrar em reclusão para alcançar a alma nascente. Não me incomode por nada. Dito isso, nem olhei para o imperador. Meu corpo virou um rastro de luz dourada. No observatório só restou o imperador. Com uma uva inacabada na mão, olhando atônito para onde eu sumi, em seu olhar havia perda e alívio. Ele sabe, eu não pertenço a este mundo. As muralhas do palácio não podem me prender, mas ele vai proteger este império e manterá minhas regras, porque ele sabe que enquanto eu viver, Lidan será o soberano. E ele, o lacaio mais feliz